Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E com relação agora à parte 2 da nossa aula, vamos a algumas dicas para turmas mistas. Hoje nós vamos fazer uma breve fala aqui. O que a gente quer dizer com turmas mistas? Às vezes você tem um projeto aí na sua ONG, na sua igreja, algum projeto social, alguma coisa que você venha trabalhar, ou mesmo na questão de escola, às vezes um EJA, né? Às vezes a pessoa pega um projeto de EJA e de repente essa escola resolve colocar música. Como que eu vou trabalhar? Lá no EJA, às vezes eu tenho um adulto, eu tenho uma pessoa de terceira idade, e às vezes eu tenho um adolescente não, um jovem, né, de 19 anos, que parou de estudar por conta do trabalho e decidiu voltar. E tá tudo isso misturado numa sala só. Como que eu trabalho isso de uma forma interessante, de uma forma que eu não vou priorizar nenhuma faixa etária nem outra? É claro que perfeição não tem, né, pessoal? A gente encontra dificuldades ao longo do caminho, sendo esses alunos com idades idênticas ou não, as dificuldades vão aparecer. Então, eu vou falar alguma coisa aqui, um pouquinho só, de realização de jogos virtuais, até porque eles também podem ser utilizados nas aulas online. Às vezes você tem um aluno particular online, uma aula pelo Skype, uma aula pelo Meet, uma aula pelo próprio celular, né? Aí fazendo uma chamada em grupo ou pelo próprio WhatsApp. Então, a gente tem que ter alguns recursos na manga, porque nem sempre a gente só fazer uma explicação, o aluno vai entender a matéria. Às vezes ele precisa de um recurso extra para que aquilo fique interessante. E eu continuo achando que os jogos, eles não são umas ferramentas só específicas para criança, mas são ferramentas interessantes que a gente faz uma coisa de uma forma mais divertida e pode ser utilizado em qualquer faixa etária, tá? Então, esse aqui muita gente deve conhecer, porque é gratuito, né, o acesso pelo menos por enquanto, digamos assim, e a gente pode trabalhar alguns jogos de forma gratuita, como o nome de notas, ele trabalha com a clave de sol e de fá. Observem a faixa etária, porque alguns jogos eles pedem para clicar muito rápido e às vezes a pessoa não tem, né, uma familiaridade tão intensa, né, como um jovem com o celular, mas vocês podem sim. Vou pegar esse aqui, ó, por exemplo, nome das notas. Qual é a nota que vem depois do Ré? Resposta errada. Eu perguntei qual é a nota que vem depois do Ré. Você acertou. Nota Mi. Qual é a nota que vem depois do Fá? Resposta errada. Bom, aqui foi só para vocês terem uma ideia, né? Qual é a nota que vem depois do Fá? Que ele vai colocando ao longo do jogo, né? Ele vai falando se está correto, se está incorreto. A pessoa pode ir jogando com mais calma. Aquele outro que eu falei, né, o primeiro que eu coloquei, ele já gira mais as notas e você tem que clicar no nome correto da nota. Então, esse já adquire um pouco mais de agilidade no sentido tecnológico aí para utilizar, tá? Mas depois vocês vão olhar com calma aí, quem não conhece. Esse aqui eu gosto muito para qualquer idade, que é o jogo do maestro. Para mim é um dos mais interessantes. Esse aqui que eu falei, ó, esse aqui da clave de sol e clave de fá, que é de nome de notas, eles exigem um pouco mais na questão de agilidade, tá? Por isso que eu coloquei esse nome de notas aqui para vocês verem que é um pouco mais calmo. Aí vão ter outros, como esse aqui, que é o bomba, notas na pauta, esse aqui, 1 minuto sol, 1 minuto fá, que é bem interessante também. E vão ver outras coisas também, como treinamento auditivo, ele divide entre teoria musical e treinamento auditivo ou leitura. Tá? Eu não vou fazer todos, porque isso muita gente já deve conhecer, mas vai do interesse e do objetivo de cada um. No caso do maestro, o que eu acho interessante é que ele trabalha, além da questão de pulso, que pode ser utilizado em qualquer faixa etária, a questão da regência. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Seguinte. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí vai a questão também de coordenação motora. E aí depois vem quaternário.
Aqui, eu acredito que tem várias formas e funções que podem ser trabalhadas. A gente pode aproveitar essa marcação, né, para a questão do pulso, a questão de coordenação, ou dividir, né, a turma em 2 grupos. É um exercício que ele tem amplas funções, ao meu ver, aqui vocês podem também estar trabalhando, tá? Tem aqueles outros que são também pedagógicos, hoje na internet e nos celulares a gente encontra vários, né, em vários aspectos, e aí vocês teriam que procurar o que mais é interessante para a sua disciplina, né, se é da parte de percussão, se aproveitar a utilização de um teclado virtual para o aluno treinar solfejo, por exemplo, né, ele pode não ser uma aula específica de piano ou de teclado, mas para treinamento de solfejo mesmo, ajudar na prática do canto. E aí vocês podem explorar, né, a quantidade de jogos ou, né, de sugestões que podem acontecer. Por exemplo, esse aqui, toque a nota Fá. E aí vocês vão estar, né, fazendo de acordo com a necessidade da idade, do instrumento e do objetivo da aula, tá? Vou falar um pouquinho de outros também que não tem nada a ver com criança especificamente, e outros que já vão ajudar. O Crazy Maestro, ao meu ver, também pode ser utilizado até com adultos, é super divertido, é um maestro no sentido virtual, e o interessante é que vai mostrando a partitura também, no YouTube vocês vão encontrar ele, e ele tem um efeito super interessante, divertido, pelo menos eu acho a parte de desenho dele muito legal, para a pessoa fazer o treinamento vocal, principalmente, com relação à escala de dó maior, aos solfejos, aos intervalos, tá? E ele também vai subindo de nível, igual um jogo de videogame, o que facilita bastante. E você vai cantando, né? Ele vai mostrando, vai tocando as notas. É uma forma também de fazer uma aula um pouco diferenciada, ou passar uma atividade para casa. Às vezes o aluno não quer treinar um solfejo, você manda a partitura, mas às vezes, de repente, assim, ele vai achar interessante, né? Esse foi o que eu acabei de abrir a tela, né, que vocês podem usar para teclado, para flauta, para jogos mesmo. Alguns vocês vão ver que são bem ruins e outros são ótimos, como tudo. E aí é uma questão de pesquisa pessoal mesmo. Esse é o Jam Studio. Esse aqui também é muito legal. É uma ferramenta de website que possui uma parte free e permite criar acompanhamentos, progressões harmônicas em diferentes ritmos e estilos. E também pode-se escolher sons de vários instrumentos, tá? A ferramenta, ela aceita até 8 instrumentos simultâneos e não necessita de prévia instalação. Também tem possibilidade de compartilhar as criações que são realizadas, vocês podem gerar um link, né, que pode ser demonstrado e compartilhado por e-mail, em sites né, de questão social aí, tem a possibilidade também de escutar a música, tem um fácil manuseio, mas o único problema é que não há a possibilidade de salvar os acompanhamentos no computador. Isso já é proposital, para que você utilize o site, e eles ficam armazenados somente nesse site. Você não consegue baixar os arquivos, é o único ponto. Eu não vou falar negativo, né, porque é gratuito o material. E também a desvantagem para quem não está familiarizado muito com cifra é que não é possível criar melodias nessa ferramenta. Então, para criar melodia, você necessitaria de um outro teclado, um instrumento virtual para jogar ali, que ele não tem essa ferramenta, tá? E se houver necessidade também de criar uma melodia, pode utilizar o Cantabile, pode utilizar o Audacity, né, que é muito utilizado pelo pessoal aí hoje em dia. E vou falar um pouquinho da Hannelore, tá? Que é um material bem interessante. No caso, para criança, tá, pessoal? Porque ele também tem sem ser para o infantil. Esse aqui é o manual do professor, tá? E a gente tem o manual do aluno, que no caso seria interessante se a escola tivesse condições de comprar, é claro, para que cada um tivesse o seu material. Então, ela chama de passatempos musicais, porque são 130 atividades didáticas para fixação de conteúdo. Então, para quem quer uma coisa divertida para os adolescentes, né, ou mesmo igual a gente está falando aí do EJA, que é uma turma mista, tem gente tudo quanto é faixa etária, é interessante utilizá-lo, tá? Aqui eu vou colocar só uma página, mas é um livro bem complexo, assim, eu falo de quantidade mesmo, de exercício é bem extenso, só que vem os resultados todos no manual do professor, então fica fácil aí para trabalhar. Então aqui tem um exemplo de compasso composto, compasso simples, né?
do aluno escrever a fórmula de compasso correta, e vários outros exercícios, tanto na parte de intervalo, como de claves, nomenclatura de notas, acordes, praticamente assim, vários materiais que vocês podem fazer. A Hannelore, ela tem muitos livros, inclusive até de harmonia funcional mesmo, tá? Não só de exercícios para iniciante, mas aqui eu estou mostrando uma coisa um pouco mais básica para quem trabalha com educação musical ou com teoria, com aulas aí, principalmente se tiver turmas mistas, tá? Então, é o que eu falei, o jogo ele pode ser utilizado em qualquer faixa etária. Eu, particularmente, gosto bastante do material dela. A Hannelore, ela tem um material bem divertido, mas, ao mesmo tempo, não se torna complexo, no caso, para uma terceira idade, ou também facinho, cheio de desenho para criança, não. É do jeito que eu mostrei ali. Então, dá para ser usado em qualquer faixa etária. Tá, pessoal? Bom, então, aqui foram só alguns materiais aqui para a gente, né, citar, né, e falar da importância de estar sempre buscando recursos para que a gente possa estar preparado aí, né, para aulas diferenciadas, se necessário. Tem um outro material também que é muito legal, que tem a utilização de CD, que também é de teoria musical, e ele já vem com esse material incluso para vocês colocarem os intervalos, as gravações, também, e facilita bastante, tá? Infelizmente não é pendrive, não é no site, eu acredito que talvez o autor vá dar cursos, né, e atualizar esse material para um outro tipo de ferramenta, mas o original era vendido, e acredito que ainda seja com o CD do livro também, que acompanha de teoria musical, e também pode ser utilizado para adolescentes e para adultos, ok? Vou pausar a gravação, e qualquer dúvida estou à disposição.